Olá, sejam bem-vindos ao GPESC Podcast, uma série de entrevistas especial em comemoração aos 20 anos do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou o Rodrigo Azevedo e, ao lado da Laura Hipólito, vamos discutir os desafios da segurança pública e da justiça penal com alguns dos maiores especialistas do Brasil. Nosso segundo episódio traz um convidado fundamental para o debate sobre segurança pública e produção de dados, que é o Renato Sérgio de Lima, sociólogo, professor do Departamento de Gestão Pública da FGB-AESP e diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Renato é um dos principais nomes na análise quantitativa da violência no Brasil e tem contribuído para a democratização da gestão da segurança pública por meio da produção e divulgação de dados criminais. Vamos à entrevista. Renato, é um prazer te receber no GPESC Podcast. Eu vou até quebrar o protocolo aqui para dizer que eu conheço o Renato desde a Unbox do Hotel Quitandinha, lá em Petrópolis, no ano 2000, ou seja, há 26 anos, quando nós dois éramos jovens mestres ou mestrandos e estávamos começando, né, a discutir os temas já ligados à segurança pública a partir da sociologia. E desde então o Renato é um parceiro, né, que tem contribuído com o nosso grupo de diversas formas, em bancas, eventos, publicações e etc., né? Então, para começar, Renato, nós gostaríamos de saber um pouco mais justamente sobre a tua trajetória. O que te levou a trabalhar com a sociologia da violência? Como a tua participação nas comunidades de base da Igreja Católica influenciou a tua visão sobre a segurança pública e a justiça penal? E que outras influências tu destacaria na tua formação em ciências sociais que compuseram a tua visão como pesquisador sobre esses temas? Oi, Laura. Oi, Rodrigo. Eu queria agradecer esse convite, saudar o GPESC pelos 20 anos. Acho que é uma data marcante. São poucas as organizações, núcleos de pesquisa que conseguem sobreviver ao tempo e a esse período e manter o dinamismo do GPESC. Então, acho que antes de começar, é importante a gente saudar a iniciativa. E em relação à minha trajetória, ela é muito. Eu costumo dividir ela em três partes, né? Ela tem uma parte que tem a ver exatamente com essa minha, vamos dizer, militância nos anos 1980, em pastorais da juventude, pastorais da moradia, ainda quando eu era estudante de ensino médio, e que tinha muita ligação, muita associação com o ambiente daquele momento, que era um momento de redemocratização, né? Tanto nas discussões sobre movimento estudantil, movimento estudantil secundarista, depois na universidade, e desde então uma discussão muito forte que era travada ali sobre as correntes da teologia da libertação e naquele momento, acho que o que ficou e o que me marca desde então é o debate sobre justiça social, né? Sobre como a gente consegue pensar a justiça social. E nessa perspectiva de pensar a justiça social, a gente estava no meio e antes do período constituinte, onde o constituinte originário, né? Ou seja, a Assembleia Constituinte no Brasil, pensou a nossa Constituição a partir de uma ideia, de um protótipo, de um modelo de estado de bem-estar social. Então, se a gente olhar para a nossa Constituição, a gente vai entender que existe aqui mesmo que todas as contradições típicas de uma sociedade como a brasileira, a nossa Constituição ela tem um projeto de estado de bem-estar social que garante políticas sociais de natureza universal para todos. Então, acho que essa é uma coisa que marcou muito. E, nesse sentido, eu comecei a me interessar pela questão da justiça social, pela questão da construção da cidadania, pela questão da redemocratização.
eu entro no curso de Ciências Sociais já um pouquinho mais adiantado. Eu fiz um curso técnico no ensino médio, então, segundo grau, que era o de, enfim, técnico de administração. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com registro em carteira, algo inédito hoje em vários sentidos, né? Aos 15 anos de idade. Então, o desafio era compatibilizar o tempo do trabalho com o tempo da escola, e aí eu fiz um curso profissionalizante de administração, mas naquele momento, em 1990, eu entro no vestibular e começo o curso de Ciências Sociais na USP. E aí começa o que eu diria o meu caminho com triplo, né? Uma dimensão que começa a ficar muito clara, que era a percepção que tudo que a gente produz em relação ao debate sobre política e democracia e justiça social, mais do que nunca precisa ter o lastro acadêmico do conhecimento, né, as reflexões, porque a gente precisa estar baseado nas evidências, a gente precisa estar construindo uma série de evidências. Naquele momento, eu trago um terceiro eixo, um segundo eixo, que tem a ver com a minha inserção nessa militância anterior, em uma rede de contatos muito interessante, que me colocou em contato com alguns pesquisadores, mas com movimentos sociais, com setores da imprensa, o que me fez mais ou menos ter uma visão que a universidade era uma instância fundamental para que a gente avançasse, mas que outras esferas também se fazem presentes e que precisam ser pensadas. E o terceiro eixo se dá a partir do meu segundo ano de graduação, que eu acho que foi o grande momento de inflexão. E é um episódio muito interessante de ser contado. Eu estava segundo ano de graduação, eu trabalhava na área de administração, mas é aquele momento onde você tem que fazer a opção e falar, eu vou, inclusive, talvez ganhar um pouco menos, mas eu preciso começar a carreira, né? E aí, graças à professora Heloísa Martins, do Departamento de Sociologia da USP, uma das referências no ensino da sociologia no Brasil, uma experiência muito grande em estudos sobre sindicalismo, mercado de trabalho, mas ela né, uma referência no que diz respeito aos estudos, enfim, dos métodos qualitativos de pesquisa. Mas ela chegou e falou, Renato, eu quero te indicar para uma vaga de estágio. Eu falei, ótimo, estamos aí. E, a verdade, essa vaga era para a Fundação SEAD. Fundação SEAD, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, vinculada, então, à Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Naquele momento, a gente resumia o trabalho da Fundação SEAD como se fosse o IBGE de São Paulo. Claro que tem diferenças. E eu vou fazer a entrevista com uma grande amiga da Heloísa, que é a Mariana Batiste, e começo a trabalhar começo a fazer o estágio. Bem, é uma coisa, aqueles movimentos que acontecem na vida que também são lances de sorte. Mas, nesse momento, a USP não tinha convênio de estágio com o CIE, que era o instrumento com o qual o SEAD trabalhava. Então, eu não podia ter o estágio. E, nesse momento, o que aconteceu? A chefe de divisão da fundação, eu já tinha começado a trabalhar, estávamos esperando, falou, olha, vai demorar, mas vamos atrás desse contrato, mas então eu queria te oferecer um contrato temporário. Naquele momento existia essa possibilidade. Só que você vai ter que trabalhar num outro tema, que era o tema de justiça e segurança pública, em 1992. E aí eu começo a trabalhar, ajudei Mariana, mas aí eu fui migrando para a área que era a minha primeira chefe na área, que era a Dora Feigen, e começo a trabalhar na produção de estatísticas ainda
Eu estou falando de uma época que não existia internet, estou falando de uma época que o uso de computadores era ainda muito reduzido em termos de parque instalado, não tínhamos computadores para todo mundo na Fundação SEAD, mas aí eu começo a tomar gosto por essa área. Nesse mesmo momento, eu começo a fazer uma iniciação científica com o Sérgio Adorno, e aí Sérgio e Dora se conheciam há muitos anos, e aí os dois me fazem uma proposta ousada, mas ao mesmo tempo que se mostrou, eu acho que para mim, o meu ponto de partida profissional, que era: Renato, por que você não transforma a sua iniciação científica num projeto da Fundação SEAD, e aí fica uma parceria SEAD-NEV? Então, não seria mais uma iniciação científica FAPESP, mas seria um projeto de trabalho. Falei, nossa, mas, né? E aí foi nesse sentido que eu comecei a trabalhar minha primeira pesquisa, meu aprendizado em pesquisa, porque eu estava sendo treinado para compilar dados, mas a minha primeira pesquisa feita do zero foi, naquele momento, a gente chamava os adolescentes infratores, foi no ano de 1992, 93, que a gente começou a analisar a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, analisando dois períodos, né? 1988, 89, 90, 91 Estatuto, 92 um ano a mais. A gente pegou esse período e produziu minha primeira pesquisa em parceria com o NEV e com o SEAD, que era o adolescente infrator e a criminalidade em São Paulo. Então, a partir daí eu fui pegando gosto, tanto pelo desenho metodológico de pesquisas, pelo uso de dados, pela compilação de estatísticas públicas, e de que forma isso, no fundo, embutia uma série de processos políticos, processos decisórios, e aos poucos a gente foi entendendo que não é um problema exatamente da falta de dados, mas, no fundo, como que eles não são transformados em informações, em conhecimento acadêmico, mas não só em informações que possam ser úteis ao desenho de políticas públicas ou, por exemplo, ao aprofundamento do conhecimento, né? No meu doutorado, na sequência, eu fui identificar uma coisa muito interessante, porque dados são produzidos no Brasil sobre justiça e segurança, crimes e criminosos, desde 1871. Na mesma lei que cria o inquérito policial, que para nossa área ele é tão importante, é a lei que prevê pela primeira vez a produção de estatísticas públicas de forma sistematizada. Já existiam registros anteriores esparsos, mas em 1871 começam a ser produzidos de forma regular. Então, nesse contexto é que eu fui tomando gosto por essa área, que envolve o desenho metodológico de projetos e, ao mesmo tempo, o uso de dados e ferramentas estatísticas como uma forma de produzir sociologia, mais do que isso, da gente interpretar o mundo a partir do uso intensivo de dados e estatísticas públicas. Renato, perfeito. E a questão que eu vou fazer agora justamente vai voltar também um pouco no tempo, assim, das tuas recordações de pesquisa, digamos. Mas, assim, primeiro eu preciso falar, né, que, Renato, as tuas pesquisas, elas são amplamente, né, reconhecidas pelo uso dos métodos quantitativos e pela análise estatística. E eu queria perguntar, nós queríamos perguntar qual é a importância da produção e da divulgação dos dados para análise criminal. E outra questão também, que agora eu retorno para o teu doutorado, qual eram as maiores dificuldades que existiam há 20 anos, quando tu fez a tua tese, e pensando na questão de hoje, o que mudou desde lá até aqui? E ainda vou além disso e faço outra pergunta, né? O que tu destacaria como sendo mais relevante tanto para a produção dos dados, quanto naquilo que os dados mostram sobre a violência no Brasil hoje? Tem algumas questões que a gente pode discutir em relação a essas suas perguntas, né?
Em termos da minha tese em si, eu sempre penso que eu me propus a fazer uma coisa que naquele momento eu não tinha muito clareza, mas eu comecei a trabalhar com uma perspectiva que começou a ser produzida no mundo a partir da obra do Desauriers, na França, que era, naquele momento, chamada de Sociologia das Estatísticas e, mais recentemente, Sociologia da Quantificação, né? Que é toda uma corrente teórica sobre as interpretações que os dados podem ser permitem que sejam feitos. Então, e a minha tese de doutorado, pelo menos o que eu tenho conhecimento, posso estar enganado, foi a primeira tese de doutorado na sociologia da quantificação nessa área no Brasil. Eu defendi em 2005 e nessa perspectiva de olhar para o dado, tanto na sua taxonomia, na forma como eles eram construídos, uma reflexão sobre o que significa aquele dado, ou seja, como é que é o processo de construção social e política das categorias do crime e do criminoso, né? Então, isso foi muito importante. E, naquele momento, me preocupava menos a questão das técnicas estatísticas. Se a gente for fazer um inventário, as técnicas estatísticas elas têm uma linha do tempo que vai para alguns milhares de anos para trás, começando no Egito, na China e assim por diante. Mas que a técnica ela vai sendo valorizada ou adotada a partir de uma conformação do real da sociedade que muito específica. E na tese eu mostro que nós tínhamos três grandes tendências da produção de estatísticas no mundo, que era a matriz alemã, que era uma matriz que pensava o que nós conhecemos como os grandes censos populacionais, demografia, uma matriz francesa, que é mais numa chave da contabilidade social, tinha uma preocupação muito de você desenvolver técnicas que tinham não só com recenseamento, mas com o monitoramento das propriedades dos indivíduos. Então, a matriz alemã era uma perspectiva de descrever o tamanho da sociedade e das suas características. A matriz francesa, muito preocupada com qual a riqueza produzida por essas sociedades e quanto seriam tributados, para fazer um resumo rapidamente. E um modelo inglês que foi conhecido como aritmética política, porque culturalmente na Inglaterra você tinha um fenômeno que era, por exemplo, o rei perguntar para os seus súditos quantas cabras, quantas terras, quantas produções tinham, era algo que não necessariamente era bem aceito, né? Socialmente e politicamente. Existia uma resistência. E a gente olha, portanto, que foi ali na Inglaterra que as ferramentas que já existiam há alguns anos, que tinham a ver com teoria da probabilidade, com desenhos de amostra, foram sendo mais desenvolvidas e ganharam um corpo no momento em que o contexto social exigia que a gente não fizesse censo, mas a gente fizesse amostras para poder conseguir ter um retrato da realidade. Então, mesmo uma técnica estatística, seja ela qual for, ela está muito fundada numa realidade onde ela cresce ou não cresce a depender do contexto e da realidade, como a gente pode ver agora na questão dos modelos e das ferramentas de inteligência artificial. Então, essa é uma questão muito importante que a minha tese traz e que discute que as técnicas estão aí para a gente usar, a gente precisa usá-las na produção científica, porque elas ajudam a gente a dar objetividade, a fazer com que esses dados possam ser interpretados, mas quando a gente olha numa perspectiva da sociologia da quantificação, a gente tem que entender que essas técnicas são politicamente incorporadas e adotadas e, ao mesmo tempo, o que o dado representa. E foi nisso que o meu trabalho foi na tentativa de mostrar que nós temos um conjunto grande de dados, mas eles muitas vezes estavam muito circunscritos a alguns
grupos sociais, alguns tipos de indivíduos, e diziam respeito a algumas modalidades criminosas, não necessariamente aquelas que descrevem a realidade da criminalidade e da violência, não necessariamente aquelas que vão revelar o todo. Na verdade, num tributo à nossa saudosa Maria Estela Grossi Porto, naquela publicação da Sociologia da Violência, que eu acho que sempre é um alerta epistemológico para a gente muito grande, é que o real ele é indivisível. Então, a gente vai cortar e fazer os recortes analíticos enquanto analistas, sociólogos que somos. Então, é sempre uma interpretação da realidade, é sempre uma interpretação que a gente assume e que a gente precisa ter claramente quais são os motores que nos permitem fazer aquela interpretação. No conhecimento científico, mesmo na sociologia, a gente precisa ter clareza sobre como que a informação, seja ela fruto de um campo, de uma pesquisa de campo, de uma etnografia, ou seja o uso de registros administrativos, cadastrais, dados estatísticos, com a técnica que for, representa, traduz um recorte que seja mensurável e que seja reproduzível, aí pensando em termos de desenho de ciência mesmo, né, de metodologia. Eu sempre fiz questão, e depois, quando comecei a dar aula na USP durante 2 anos em relação a métodos e técnicas de pesquisa, e depois na Fundação Getúlio Vargas, de sempre dizer isso. Não necessariamente é um olhar quantitativo ou estatístico apenas. É o olhar científico de desenhar e isolar as variáveis, dizer o que elas representam, do que a gente está descrevendo, o que elas podem nos ajudar a avançar o conhecimento, testar teorias e hipóteses, enfim. É uma ênfase muito forte na produção empírica de evidências, de dados que nos ajudam a interpretar a realidade, que eu acho que essa é a minha preocupação central quando a gente está falando de uma sociologia da segurança pública, da violência, do sistema de justiça criminal como um todo. Então, olhando dessa forma, a gente acaba vendo, e aí eu fui assumindo uma série de perspectivas que tem a ver, por exemplo, até com com circunscrever um objeto de pesquisa muito mais ao longo desses últimos anos entre aquilo que está, de certa forma, propugnado nesse pacto nacional, que é a constituição de um protótipo de estado de bem-estar social, tal como ele está previsto, e aquilo que nós temos no dia a dia, que é fruto de questões históricas, políticas, raciais. Então, a distância entre a parte formal do desenho do Estado, da arquitetura institucional do Estado e a operação desse sistema, a relação Estado-sociedade, tem sido meu objeto de investigação de lá para cá, por meio da interpretação e da interpretação dos dados existentes. Muito bom, Renato. E puxando agora um pouco para a questão da segurança pública e até engatando com o final ali da questão da Laura, que é, afinal de contas, o que mudou, né, nesses 20 anos da tua tese para cá. Tem sido dito, né, que o Brasil avançou muito em diversas áreas com a redemocratização, na saúde, na educação, na assistência social, mas na segurança pública ainda enfrentamos desafios. Tu tiveste uma passagem na gestão pública, né, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, no primeiro governo Lula, que tinha recém sido criada no segundo governo FHC, e depois uma atuação importante até hoje, né, em uma das principais organizações da sociedade civil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pergunta é: por que é tão difícil avançar nessa área? Quais são os principais entraves para a implementação de políticas públicas mais eficazes? Seria preciso uma reforma estrutural ou podemos avançar por meio de reformas incrementais? E ainda, com base na tua experiência, quais são justamente os principais desafios para fortalecer a governança da segurança pública no Brasil? Como construir um modelo mais eficiente e democrático, considerando a fragmentação das instituições e a falta de coordenação entre os entes federativos? Só isso, né, Rodrigo? Só isso. Não, mas eu acho que dá para a gente pensar. Eu diria que de trás para frente fica mais fácil a compreensão.
Na verdade, eu tive duas passagens pelo governo federal, né? A primeira delas, que durou muito pouco tempo por uma conjuntura política, que foi, eu trabalhei por 6 meses na Secretaria Nacional de Segurança Pública, por convite do José Carlos Dias, então ministro, e do José Oswaldo Vieira, então secretário nacional de Segurança Pública, no ano de 2000. Então, rapidamente. Mas assim que eu chego na Senasp, o ministro José Carlos Dias entra uma daquelas crises de governo e, se eu não me engano, em função da intervenção e da crise nas penitenciárias do Espírito Santo, que naquele momento eram conhecidas como as prisões de lata, lá, que eram os containers, e o governo tem lá aquelas brigas internas, e o José Carlos Dias pede demissão. O José Gregório o substitui, me convida para ficar, mas naquele momento eu falei, não é o caso. Eu vim a convite dos dois, do Zé Oswaldo Vieira e do Zé Carlos Dias, eu vou voltar. Eu voltei para a Fundação SEAD, porque uma coisa que eu não falei anteriormente, mas que em 94 eu passo no concurso, e até hoje sou analista da Fundação, licenciado há muito tempo, mas ainda eu tenho ocupa a vaga de concurso. E tem essa primeira passagem, naquele momento, com o desafio de criar o que era chamado de Gerência de Unificação de Dados e Estatísticas, ou seja, já lá existiu o diagnóstico que os dados eram muito dispersos. Em 2003, o Luiz Eduardo Soares me convida para assumir a Coordenação Geral de Análise de Informação, que cuidava de todos os sistemas, e tinha a função de ser o diretor adjunto do departamento que cuidava dessa área. E foram várias ações que nós fizemos ali, a equipe, a diretoria era composta pela Jaqueline Muniz, e a gente fez uma dobradinha interessante para avançar algumas coisas importantes para a área da segurança que hoje são como naturais. Eu lembro que um episódio muito interessante, porque eu fiquei responsável por fazer andar na burocracia a proposta do primeiro edital de pesquisa aplicada em segurança pública, que foi uma parceria com a Ampox. Eu gastei 10 meses para convencer a burocracia, a consultoria jurídica, que a gente podia usar dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para fazer pesquisa, porque a leitura anterior é que o fundo só podia comprar arma e viatura, só podia comprar equipamentos, mas pesquisa não podia. Hoje é a coisa mais natural do mundo, mas a gente teve que convencer e se estressar, muitas vezes sermos acusados de que a gente estava fazendo defesa em causa própria das universidades, mas algo que hoje todo mundo percebe que sem ciência, sem pesquisa aplicada, eu estou gastando dinheiro à toa, por exemplo, com a compra de equipamentos. Então, eu e Jaqueline Muniz tivemos, entre outros embates, que não vai dar tempo para a gente descrever aqui, mas esse é um embate que a gente sempre se orgulha em dizer que a gente abriu o caminho para que a pesquisa acadêmica se aproximasse do dia a dia, do chão da fábrica, da operação policial, com recursos oficiais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu acho que é aí que já puxa um pouco a primeira parte da sua pergunta. Há cerca de 25 anos atrás, nós tínhamos talvez um otimismo de que o sistema seria modernizado no momento em que nós aproximássemos a universidade das instituições e que as instituições, se fossem modernizadas em termos tecnológicos, em termos operacionais, tenderiam a ser mais democráticas. Nada mais ilusório, nada mais talvez ingênuo por parte dos pesquisadores, e essa é uma autocrítica que eu sempre faço, porque, na verdade, e isso a gente só consegue ver agora, porque na época a gente estava inserido em disputas, em embates normais do campo político institucional. O que nós conseguimos fazer no começo foi uma enorme tensionar
a gramática da operação do sistema de justiça criminal e do sistema de segurança pública. A gente começou a falar de direitos humanos, de formação, de ensino policial, e eu acho que, nesse sentido, a gente conseguiu modernizar a linguagem, a própria gramática da operação do sistema como um todo. Bem, mas assim que quem detinha a capacidade de assinar a caneta do recurso saía do lugar, o modus operandi voltava ao desenho institucional anterior, que foi, no fundo, é uma construção histórica, mas foi, no fundo, ele é muito tributável da arquitetura desenhada pela ditadura militar, que começou em 1964 e que tem a ver com o Decreto-Lei 667 de 1969. Ali a gente funda o modelo de segurança pública que ainda está vigente, que ainda é aquele que mobiliza a organização do sistema de segurança pública. Então, se há 25 anos atrás eu tinha um otimismo que a narrativa era uma narrativa democratizante, que a aproximação da universidade faria com que a gente conseguiria modernizar as instituições, ou seja, compatibilizar a forma de trabalho com a forma de trabalho, com as perspectivas democráticas, com o tempo, a universidade precisa, de certa forma, fazer uma autocrítica e perceber que, talvez até, e vou usar uma expressão que eu sei que muitos dos nossos colegas vão ficar bravos, mas, assim, talvez uma arrogância da nossa parte de dizer, olha, vamos levar o saber e as polícias vão entender que é importante. Não, muito pelo contrário. Nós temos profissionais da segurança pública altamente qualificados, muitos doutores, muitos mestres. Hoje nós temos, dentro do campo da segurança pública, gente com formação acadêmica de primeiríssima linha, com cooperação internacional, com formação que muitas vezes é até maior do que aqueles que se dedicam exclusivamente à universidade. Mas isso não significa mudança de cultura organizacional. Cultura organizacional exige uma série de outros processos que incluem medidas de natureza incremental, mas se você não fizer reformas substantivas, mas não reformas gerais, daquelas que você quer mudar tudo, quando você tenta mudar tudo, você não muda nada. Mas você encontrar pontos que, no fundo, vão mudar a forma da governança, por isso que, de alguns anos para cá, principalmente a partir de 2016, 2015, 2016, eu tenho feito alguns estudos que mostram que pensar a governança democrática significa mudar algumas regras do jogo que tenham a ver com, que permitem que a cultura organizacional seja, primeiro, a de guerra, a de enfrentamento, que tem muito do tributário da guerra às drogas, mas não é somente disso. As marcas históricas do uso da força no Brasil são muito anteriores à discussão da guerra às drogas. Mas como é que a gente, então, repensa essas regras para compatibilizar a arquitetura institucional, de certa forma, proposta pela Constituição? Então, é interessante quando a gente olha, pensando modelos de governança, que a gente tem três conceitos muito operando no Brasil nessa área, que eles são simultâneos, concorrentes e complementares, que é aquele que é ensinado nas escolas de direito, que se formou como uma grande tradição do mundo, mesmo acadêmico, mas do pensar a segurança pública, que é a segurança pública como a esfera de ação do Poder Executivo na operação da política criminal e penitenciária. Então, segurança pública é igual a gerenciar e gestão das polícias. E as polícias acabam tendo balizas legais sobre o que elas podem e não podem fazer. Eu tenho uma polícia militar que faz o policiamento ostensivo, eu tenho uma polícia judiciária no plano estadual, que são as polícias civis, uma no federal, que é a Polícia Federal, e a gente então tem um modelo que é muito exclusivo ao Brasil. E aí, como é que você pensa como articular e integrar essas questões? A aposta no Brasil foi na tecnologia. Então, vou criar lá um banco de dados. Mas lá atrás eu falava uma coisa que continua válida. Se eu vou informatizar o caos, não quer dizer que o caos vai ficar mais eficiente, ele vai continuar sendo um caos. A gente não revisou processos, a gente não
pensa a regra do jogo, a gente não pensa exatamente, a gente fala muito de gestão e fala pouco de governança. A gente fortalece uma dimensão tático-operacional que vai se reproduzindo e deixa de falar na dimensão político-estratégica, dadas as disputas, como você bem mostrou há alguns anos atrás, no estudo que você e a Fernanda fizeram, sobre a disputa das propostas no Congresso, ora por aprovando medidas de natureza mais conservadora, ora aprovando medidas mais progressistas. Então, o mundo em movimento, segurança em movimento. Essa grande tendência de pensar o segurança como subsistema da política criminal e penitenciária, a esfera de ação do executiva, concorre com uma outra, que é tributária, inclusive, da participação da universidade ao trazer os cursos, que é a ideia do campo autônomo de funcionamento das polícias. Segurança pública é igual ao campo autônomo de atuação das polícias, numa importação um tanto quanto viesada, enquanto até como um contraponto às ciências sociais, do que os estudos sobre justiça criminal no mundo anglo-saxão, ou a ciência policial no mundo espanhol, francês, traz para a gente como uma discussão sobre o fazer, ser e fazer polícia, ser e fazer ser profissional. Então, hoje tem uma disputa muito grande, como que eu preciso ser polícia para saber o que eu preciso melhorar. E isso acaba contaminando não só o campo conservador, o campo da extrema-direita, mas também, e é importante a gente destacar, o campo progressista. Então, mesmo o campo progressista muitas vezes fala, mas a gente precisa dar voz aqui, porque eles é que sabem fazer. É verdade, em termos operacionais, mas o exemplo maior é que sabe fazer a partir de uma certa cultura organizacional e a partir de uma certa perspectiva, onde, por exemplo, a participação social pode muitas vezes demandar modificações e não necessariamente isso é ilegítimo. Então, a segurança não é exatamente um campo autônomo. E aí vem o terceiro conceito, que eu acho que é fundamental, que é a segurança enquanto direito social. O Alan Fernandes, que foi me orientando na Fundação Getúlio Vargas, no doutorado dele, e é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, fez uma pesquisa muito interessante que percebeu na Constituinte nós temos 3 lugares que discutem segurança. O artigo 144, que é a tradição de dizer quem faz segurança em nome do Estado. O artigo 6º, que é onde pensa a segurança como um direito social, e o artigo 5º, que pensa as liberdades, a questão do alcance do braço forte do Estado. E cada artigo desse foi produzido e escrito a partir da ação de grupos de pressão completamente diferentes e que não se conversaram. Artigo 5º, os grupos de pressão dos movimentos pela redemocratização, dos exilados políticos, enfim, do processo da retomada democrática. O artigo 6º, da composição entre o movimento sanitarista, que deu origem ao SUS, e ao movimento contra a caristia, que a Igreja Católica muito trabalhava, que tem muito a ver com, depois que deu origem ao SUAS, assistência social, mas ali está a segurança pública. E o artigo 144 foram as próprias corporações policiais que meio que combinaram o jogo de manter a correlação de forças que foi criada em 69, porque tinham encontrado. E essas 3 concepções convivem na nossa Constituição. Quando a gente fala de pensar formas de governança democrática, é como eu compatibilizo essas 3 possibilidades a partir de uma chave de direito social que, no Brasil, o direito social foi, em geral, pensado para ser implementado por meio de políticas sociais de natureza universal. E, a partir daí, a gente é uma outra discussão entre sistemas de políticas públicas e redes de políticas públicas. Então, nessa perspectiva, você tem, de um lado, a necessidade de um horizonte de reformas, mas não reformas radicais, porque isso não se colocarão, mas esse horizonte ele é necessário. Eu tenho que acumular mudanças incrementais, sim, mas eu tenho que, na verdade, mudar culturas organizacionais a partir de um norte muito explícito de
fazer com que as instituições estejam submetidas a regras de governança democrática e a regras de coordenação. Quando a gente fala segurança, eu estou falando de 86 polícias, entre estaduais e federais, eu estou falando de 26 corpos de bombeiros, eu estou falando de quase 1.500 guardas municipais, eu estou falando de redes de políticas públicas. Então, quando eu falo de sistema, eu estou falando das polícias. Então, segurança pública, a responsabilidade é das polícias, enfim, do rol do 144. Mas quando eu estou falando de violência contra a mulher, quando eu estou falando de crime organizado, quando eu estou falando de roubo e furto de celulares, que é o problema, não é o Estado, eu estou falando de redes de políticas públicas. Porque além desse sistema, eu tenho que ter o COAF do Banco Central, eu tenho que ter a Receita Federal, eu tenho que ter outros órgãos que se articulam para resolver o problema público. E a verdade é que a gente, nas ciências sociais, tem refletido muito pouco, desculpem, sobre esses papéis institucionais e, no fundo, cada um fica pensando o mandato individual de cada uma dessas instituições e a gente não pensa o todo, que é garantir segurança como condição para o exercício da cidadania de um lado e enfrentar os problemas da violência e do crime por outro, mas numa perspectiva que articule essas diferentes instituições, essas diferentes redes, esses diferentes sistemas de políticas públicas. Não sei se eu dei conta de tudo. Com certeza. Deu sim. E, Renato, passando um pouco agora da questão da governança, né, e também sobre as reformas, eu vou voltar à questão das pesquisas. Como a gente falou, as tuas pesquisas de análise quantitativa, elas são amplamente reconhecidas e muito respeitadas e são exemplo para muitos pesquisadores jovens e também pesquisadores que já estão mais à frente na vida acadêmica. Só que tu também agora pesquisa temas que abordam as representações sociais e institucionais sobre os direitos humanos e segurança pública. Então, nessa questão das representações sociais e institucionais. A minha pergunta seria, então, o que essas pesquisas que tu tem realizado atualmente têm revelado sobre essas mentalidades, então, essas percepções, e como essas percepções elas impactam as políticas públicas e o debate público sobre segurança? E vou além, novamente, e questiono como é possível superar o autoritarismo que existe hoje socialmente implantado no Brasil em relação à segurança pública. Acho que são, enfim, as suas indagações, elas remetem, acho que, ao cerne da discussão sobre como que a gente organiza as respostas públicas ante o crime, a violência e a questão dos direitos. Então, que tem sido a minha preocupação. Então, eu acho que acho que o primeiro exercício que eu diria político-institucional que eu me impus, seja no poder público, seja quando eu aceitei o desafio de coordenar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi criar uma base comum de dados, ou seja, uma base de conhecimento mais que de dados, que tornasse as interpretações possíveis a partir de uma padronização de metodologias comuns, né? Então, o que era antes chamado de um homicídio em Pernambuco não é a mesma coisa que a gente chamava ou chama em São Paulo ou no Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Então, o que diz respeito ao tipo penal homicídio, artigo 121, ele é, em termos de organizacionais, permeado, por exemplo, por questões que têm a ver com modus operandi. Então, para alguns, mortes decorrentes de intervenção policial estão somadas nos homicídios, até porque uma morte decorrente de intervenção policial não muda o tipo penal, só exclui a ilicitude devido a uma ação legal autorizada pela lei, mas não muda o tipo penal, então é um homicídio. Mas alguns estados não somam. Os outros estados classificam o feminicídio e somam dentro dos homicídios, e assim sucessivamente. Então, o primeiro grande desafio nós não tínhamos no Brasil uma padronização
e isso é comum a grandes estados federados, desculpa, que tem a ver, por exemplo, muito parecido com o que acontece no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, grandes países federados, de tornar compatíveis as mesmas métricas, as mesmas categorias. Então, se eu quero comparar, o primeiro passo é tornar compatível. Tá? Foi aí que a gente criou a categoria mortes violentas intencionais, que no fundo é uma categoria agregadora para permitir que a gente conseguisse isolar todos esses fenômenos para além do tipo penal e somássemos a partir daí para tentar mensurar o nível de violência letal numa determinada unidade da federação, num determinado estado, no caso do Brasil. E é interessante porque a universidade, até os anos 2000, metade dos anos 2000, 2010, assim, nós tínhamos uma verdade absoluta em termos técnicos que é o melhor sistema que nós tínhamos para fazer isso era o sistema da saúde, o DataSUS, o SIM DataSUS. Isso é até interessante para contar para os alunos, que é qual é a melhor fonte? Aí a gente ia lá, não, você vai nos dados da saúde porque lá era bom. Só que qual era o problema? Lá você descreve o fenômeno morte, enquanto os sistemas policiais descreviam o fenômeno tipo penal. E a gente tinha, até na universidade, o erro de comparar o tipo penal homicídio, artigo 121, com o total das mortes da saúde. Então, sempre as mortes da saúde seriam maiores, e, portanto, a impressão é que o registro é melhor. Mas quando a gente percebeu isso no fórum, a gente falou, não, a gente está comparando coisas que não são comparáveis. É para comparar com saúde, eu acho que em termos metodológicos é interessante essa história, eu preciso somar todos os tipos penais que permitem uma morte. Quando a gente faz isso, soma as lesões corporais seguidas de morte, os latrocínios, as mortes pela polícia e os homicídios, mais recentemente os feminicídios e os policiais mortos, o número da polícia é muitas vezes maior do que o número da saúde. São sistemas complementares que servem de baliza, cujo que não pode acontecer é um ter uma tendência de crescimento e a outra tendência de queda, porque aí tem alguma coisa errada. Mas se os dois estão caminhando na mesma tendência, eles estão capturando um determinado fenômeno que é a violência. O número nunca vai ser igual, mas vai ser mais ou menos igual, porque vai ser um certo tamanho, porque são medidas diferentes. E é isso que a gente começou a fazer nessa ideia de trabalhar a informação. E nesse primeiro momento, a gente pega uma primeira discussão sobre mentalidade. A gente construir as representações. Na universidade, a gente tem, então, que, olha, os dados são falsos. Não, não são, só que a gente estava somando coisas diferentes. A gente está, muitas vezes, a gente interpreta pelo nome da variável e esquece de saber o que tem dentro disso. E a mesma coisa quando a gente começa a fazer a pesquisa e percebe as representações em relação a como é que é enfrentar crimes e criminosos. No Brasil, a gente tem uma categoria que já foi amplamente investigada, seja pelo Alba Zaluar, seja pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, seja pelo James Ralston, seja pela Teresa Caldeira, e a gente pode voltar muito mais. A sociedade brasileira, pelo Boris Fausto, aceita dividir a população em dois grandes grupos, né? Os grupos dos bons e os dos maus. No começo no século XIX, eram os escravos e os donos de escravos, ou os libertos. No século XX, começo do século XX, no momento que você tem a discussão ali da chegada dos imigrantes, a gente tem claramente uma representação que a gente via no anarquista, no vagabundo, o grande risco. Então, a gente passa a monitorar, inclusive, uma categoria que para hoje soa estranha, mas era a principal categoria estatística daquele momento, tinha mais gente presa por isso do que qualquer outra coisa, que era a vadiagem. A vadiagem, ou seja, era o trabalhador versus o não trabalhador. E assim você vai elementando, com a crise muito ligado à questão da estratificação social e do modelo econômico do país, e muitas vezes racial, que a gente percebe um apagamento das questões raciais,
a gente vai perceber que as representações passaram a ser, no fundo, foram se transformando, inclusive por causa da crise econômica, a partir dos anos 1970, com a mudança do perfil de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, para a não existência de vagas de trabalho para todos. Então, aquela que era o trabalhador e o vagabundo, nos anos 1980 era muito comum você ser abordado pela polícia e ter que mostrar a carteira de trabalho para mostrar que era trabalhador. Isso, com a crise econômica, vai sendo substituído e com a emergência do crime da violência urbana pelo cidadão de bem e pelo criminoso. Criminoso que foi sendo construído socialmente a partir do seu vínculo com o tráfico de drogas, com o narcotráfico, e mais recentemente com o que a gente convencionou chamar de facções, que é qualquer coisa, a categoria, né? É uma categoria ônibus, porque ela é social, ela é uma representação social. Sociologicamente, ela não é uma categoria sociológica, então a gente tem que ter. Há um reconhecimento do que é uma facção, ou seja, é uma organização criminosa, que vai do PCC e Comando Vermelho até uma organização muito pequena, como os Piratas do Coari na Amazônia, ou outras menores. Então, quando eu tenho essa categoria, então, o Brasil é violento porque tem muitas facções. Qual é o elemento comum? A experiência da prisão. Qual o elemento comum? Se você passou pela prisão, então você é criminoso, você é delinquente. Mas espera aí, então o cidadão de bem, ele está isento de responsabilidade quando você vai conversar com os operadores, por exemplo, na questão do feminicídio, da violência contra a mulher, fica muito claro alguns relatos que para nós choca, do tipo, olha, é o nosso, ele é o tiozinho pacato aqui do lado, ele era um cara muito calmo, ele é trabalhador, ele cometeu um engano porque ele cometeu uma violência sexual, mas ele precisa ser punido, mas ele merece uma outra chance. Enquanto que o bandido, a outra categoria dentro dos matáveis, não, esse precisa ser eliminado, precisa ser neutralizado, precisa ter seu CPF cancelado. Então, em termos de projeto, de plano de pesquisa, entender que essa dualidade entre duas categorias, entre o bom e o mal, faz parte da história social e política do Brasil. E que a cada momento você vai reinterpretando o conteúdo dessas duas grandes categorias. Uma sociedade onde aceita que parcela tem acesso a direitos e o exercício da cidadania, e a outra parcela possa ser vigiada e punida a partir do seu comportamento. Antes era o fato de ser escravo, antes era o fato de você ser imigrante, ter uma outra cultura, porque isso gerava pressão na base de organização social e econômica do país, da questão do trabalho, de ser trabalhador, e agora da questão do bandido, entre outras coisas. E é interessante que a gente vai entendendo isso, como isso vai informando a própria forma e a atuação do ser e fazer polícia, do ser e pensar segurança pública, que na minha pesquisa eu vou tentando mostrar e explicitar isso, que algumas categorias vão se construindo a partir, e as prioridades vão se construindo a partir dessas premissas e dessas representações sociais. Ou seja, segurança pública, para além de um direito social, na prática é um campo organizacional, que é disputado, e é um campo muito moralizado, onde a discussão do moral, a moral passa a ser a chave da disputa, aonde o que é certo e o que é errado. Quem merece a repressão, quem merece o olhar condescendente por parte do Estado. Você pode até errar, mas você precisa de uma outra chance. E acho que essa é a grande diferença que eu tenho tentado mostrar, mas com base nos dados, que é aquilo que eu sei fazer, né? É meu tipo de etnografia. Etnografia no sentido de olhar para a produção dos dados e descrever o que eles mostram da realidade. Muito bem, Renato. Aí, enquanto tu recupera o fôlego, estamos nos encaminhando aí para o final. E eu gostaria de trazer agora uma pergunta que trata de um recorte, digamos assim, desse campo mais amplo, que é o nosso campo, especificamente o campo acadêmico, né? E sob pena de um certo reducionismo ou de uma visão dicotômica, de qualquer forma, é possível, né, identificar uma certa divisão dentro do campo acadêmico
entre aqueles que defendem o aperfeiçoamento democrático das instituições, que destacam, por exemplo, né, a ameaça do crime organizado, da violência difusa, e procuram, de alguma maneira, contribuir com o enfrentamento dessas questões, inclusive pelo poder público, né? E aqueles que adotam uma abordagem mais crítica, entre aspas, mas de qualquer maneira desconstrutivista, negando qualquer possibilidade de avanço e destacando a violência estrutural como algo que impede qualquer possibilidade de uma política de segurança. Como é que tu enxerga esse debate, essa disputa dentro do campo? Que implicações ela tem, tanto dentro do campo especificamente, quanto na relação com as instituições? E qual é a possibilidade de um diálogo entre essas diferentes visões? Eu acredito que a gente tem que buscar aquilo que está na moda chamar de convergências, né? Porque, no fundo, é meio que paradoxal ou mesmo contraditório a gente pensar que a gente vai conseguir um dia sair de uma sociedade profundamente violenta, estratificada, racial, a partir de outros marcadores sociais a diferente gênero, e assim por diante, e vai entrar numa sociedade onde o poder não exista e que você vai disputar, ou seja, perspectivas críticas que denunciam o modelo estrutural, de certa forma, enquanto projeto teórico, tem sua validade. Enquanto explicitar e manter a crítica vigente, eu acho que a gente tem que valorizar. Mas, enquanto perspectiva político-institucional, elas não têm nenhum tipo de aderência à realidade, enquanto a gente está morrendo 50 mil pessoas por ano, enquanto quase 80 mil mulheres estão sendo vítimas de estupro. Então, eu não posso esperar que o mundo mude para dar conta da violência que atinge todos nós o tempo todo, de uma forma tão cruel e intensa quanto que a sociedade brasileira pensa. Então, enquanto perspectiva teórica de dar sentido ao projeto de visão de mundo, ou seja, né, quando a gente fala de visão de mundo, a gente está falando de uma ideologia, não na perspectiva negativa que essa palavra passou a tomar no debate político, mas enquanto projeto de mundo, visão de mundo, eu acho extremamente interessante até para poder pressionar aquilo que a gente costuma ver como a realpolitik. Porque se você não pressiona, a acomodação sempre é muito clara. Então, tem o seu valor, tem a sua participação. Só que eu acho que nós incorremos, inclusive num grande erro na universidade, de achar que a gente pode se manter puros, impolutos, achando que a gente não vai se contaminar pelas disputas políticas, ideológicas, institucionais que são travadas. E aí o nosso norte, é, muitas vezes eu já fui chamado de gerencialista, você também, e assim outras coisas, é que se eu não interferir no debate político, se eu não definir na disputa pelo sentido, pelo rumo e pelo sentido das políticas públicas, que eu vou ter é a permanência tão somente. Eu nunca vou criar condições, numa perspectiva institucionalista, eu nunca vou criar a conjuntura crítica para transformações mais radicais da sociedade. Então, se eu não conseguir pressionar, se eu não conseguir tensionar, se eu não conseguir fazer com que a sociedade passe a valorizar alguns pontos, então, por exemplo, só a sociedade brasileira hoje tem uma enorme dificuldade de entender o problema da violência contra a mulher. É um dos principais fenômenos, mas se deixar por conta da operação cotidiana, ela não vai ser priorizada. Nós temos hoje um problema do crime organizado que tem esse respeito, tá? Lá atrás nós tínhamos um problema que nasceu e teve origem no sistema prisional. É a pura verdade. E o sistema prisional foi reservado para segmentos marginalizados e minorizados em relação a questões raciais, de renda e assim por diante. Mas o que eu faço para impedir isso agora? Como é que eu compito com o crime organizado para poder ter minimamente a disputa dos jovens? Então, assim, em termos de
ética da responsabilidade da convicção que a universidade consegue colocar, eu tenho que equilibrar as duas coisas. Então, eu vejo, e a minha grande aposta, inclusive teórico, metodológica e até mesmo epistemológica, é a principal ferramenta que a universidade tem é a produção de conhecimento. No caso, a produção de conhecimento, não a pesquisa básica, que é tão necessária, mas, ao mesmo tempo, ela não é suficiente. É aquela que tem muito a ver com um compromisso político, ético e político, que diz respeito, por exemplo, no que eu faço, que é o compromisso em torno da accountability. Ou seja, é forçar o Estado a prestar contas das suas opções político-institucionais, explicitar as culturas organizacionais, porque assim a gente consegue, com o conhecimento, com o cuidado epistemológico de não necessariamente se envolver diretamente. Eu tenho minha figura enquanto participante político do processo, mas eu tenho também meu compromisso com a produção dos dados a partir de regras claras, transparentes e a metodologia científica. Então, o grande vetor de transformação é a promoção da accountability, é a promoção da transparência, da prestação de contas, porque é aí que eu acredito e aposto que a gente vai conseguir fazer a convergência entre projetos que são projetos filosóficos, que têm a ver com perspectivas mais críticas do modelo de sociedade, ao mesmo tempo que a gente vai ter que dar conta de uma realidade, de uma herança extremamente autoritária, perversa, violenta, onde não dá para ficar esperando um futuro incerto e não sabido de um mundo melhor, uma promessa de mundo melhor, quando a gente tem tantas vítimas. Então, a gente não pode viver, talvez, de uma epidemia de indiferença, porque a gente está denunciando o modelo. Sim, acho que a denúncia ela é necessária, ela tem sua validade, mas o compromisso político, talvez que tenha nascido lá no meu compromisso das pastorais, mostram que não dá para ficar quieto, produzindo sociologia no gabinete, fazendo pesquisa, publicando meus artigos, sem tentar ampliar o discurso e mostrar que as opções político-institucionais podem ser mudadas e transformadas a partir dessa nossa própria contribuição, que é do campo organizacional, do campo da universidade. Renato, perfeito. E a gente está se encaminhando agora para a última pergunta, e ela conversa um pouco com o que a gente estava falando, o que tu estava comentando antes. E qual é essa questão, então, para finalizar esse episódio, esse podcast de hoje? É justamente sobre a questão da segurança pública, né? A segurança pública, ela está no centro da preocupação da sociedade, e por estar no centro da preocupação da sociedade, ela influencia diretamente nas escolhas eleitorais dos brasileiros. Então, a gente queria saber como que pode, de alguma forma, evitar que essas preocupações em relação à segurança pública se transformem em um populismo punitivo. E, para além disso, quais são os riscos políticos dessa tendência de populismo punitivo, e quais são os riscos políticos, né, dessa tendência de populismo punitivo, e como pode se construir um debate mais qualificado sobre o tema, para que não fique nessa dicotomia. E se é possível, vou te fazer então a última pergunta, prometo, uma agenda progressista para a segurança pública no atual contexto brasileiro. Eu acho que essa é a pergunta que o Brasil almeja e deseja de forma muito intensa, porque a verdade é que, para a gente pensar a segurança enquanto um direito social para todos, ou seja, que seja implementado com políticas sociais de natureza universal, a gente precisa, de antemão, assumir aqui que, no limite, o populismo venceu, seja à esquerda, seja à direita, ou seja ao centro, né? O populismo que tenta valorizar e explorar o medo e a insegurança na chave do pânico moral, no pânico que a criminologia desenvolve, ou seja, o medo é uma grande dá voto, e se você souber explorar esse medo, você passa a ter uma grande aprovação. E quem sabe fazer isso melhor
têm sido populistas de direita no Brasil. Não quer dizer que a gente tem assim, populistas de direita, e eu vou dar um exemplo muito pragmático disso. Goiás, que é governado pelo Ronaldo Caiado, assumidamente um governante de direita, tem uma população que aprova a gestão do Caiado com 86% de aprovação, muito em função da segurança pública. Só que quando a gente pega os números, a gente vai perceber que Goiás, inclusive, está acima da média nacional em termos de violência, no que diz um pouco acima da média, mas na média, em relação às mortes violentas intencionais, muito acima no caso das mortes violentas, mortes decorrentes de intervenção policial. Então, na verdade, a realidade de Goiás não é melhor do que a realidade de vários estados, muitas vezes governados por partidos de esquerda. Mas os partidos de esquerda, quando não se omitem, tentam mais ou menos mimetizar esse discurso, muitas vezes populistas autoritários, de autorizar as polícias a agirem da forma como elas estão acostumadas, que, lembrando que suas origens tiveram a ver durante o período ditatorial, que é aceitar a separação entre cidadão de bem e bandido, e que o bandido merece ser neutralizado. Então, vários segmentos da esquerda exploram isso, que vamos para cima do bandido, bandido não merece viver, se você lia esse discurso, então, assim, do pânico. A verdade é que, se a gente olhar para isso, a gente tem um desafio principal, que é a construção progressista, que é algo muito simples, que é apostar naquilo que o Constituinte desenhou, que é segurança como um direito social. Isso é muito simples. É óbvio que eu tenho que enfrentar o crime. É óbvio que eu não posso colocar a polícia para ir dar flores para o criminoso, né? É óbvio que eu não vou abraçar a árvore quando eu vou fazer ação policial. Mas quando eu vou fazer uma ação policial, por exemplo, numa comunidade do Rio de Janeiro, eu vou lá decidir que 50 policiais vão subir o morro, onde eu tenho 200 caras com fuzil, quem vai ser vítima não é só o criminoso lá e o policial que vai subir para matar e morrer, né? E a verdade é que, se o policial subiu, ele tem, pela sua condição de servidor público, a autoridade de chegar e matar, porque essa é a única profissão que gera está autorizado a matar, em determinadas condições, obviamente. Mas é o quê? Quando eu penso segurança como direito social, eu fico colocando a própria lógica de funcionamento das instituições. Quem mandou esse cara subir o morro daquele jeito? Qual é meu nível de informações de inteligência, que eu vou saber que eu vou parar a escola, eu vou ter bala perdida, eu vou parar serviço de saúde, as pessoas não vão poder transitar para poder prender meia dúzia de fuzil. Só que o fuzil não foi produzido ali no morro, ele não chegou ali. Ah, para prender 10 quilos de cocaína. Mas a cocaína não chegou ali, não foi produzida, não foi refinada ali. Então, a gente pensar a segurança pública enquanto direito social é que, mesmo a repressão, que é necessária, a gente não pode dizer que não podemos reprimir, é necessário sim. O crime alcançou patamares que fazem com que o Brasil hoje, a economia do crime hoje, seja extremamente poderosa na contaminação da economia formal, explorada seja por facções ou por milícias. Então, assim, a gente não pode dizer, não, o crime vai se resolver quando a desigualdade acabar. Não, a gente precisa enfrentar o crime. Mas a gente precisa enfrentar o crime sabendo que a população não pode sofrer os efeitos perversos desse enfrentamento. E mesmo o criminoso, ele tem uma série de direitos e garantias em relação a como o Estado vai agir. Porque ele é criminoso, ele não precisa se respeitar regra nenhuma, porque ele já está rompendo essa regra. Mas quem está no lugar do Estado precisa sim cumprir a principal, enfim, características básicas do Estado de Direito. E o que a gente não percebe no debate político, muitas vezes no campo progressista, é dizer isso. A gente vai ficar se colocando, não, a gente precisa pensar a garantia dos direitos. É óbvio, é uma coisa básica, mas o que a extrema-direita faz é confundir uma atitude ilegal, muitas vezes fora do ordenamento jurídico, como sendo a melhor resposta para a criminalidade. Acho que, em termos de plano de trabalho progressista, eu preciso cumprir a lei.
E no Brasil a lei está sujeita a um Estado democrático de direito, ao compromisso da garantia de direitos humanos. Isso é premissa. Mas como eu enfrento de forma adequada? Como eu conecto sistemas e redes de políticas públicas? Como eu faço que a violência policial não seja permanentemente vista como desvios individuais de condutas, mas decisões político-institucionais que permitem que os policiais entrem em confronto, não necessariamente da melhor forma e aonde realmente precisa. É óbvio que um pedaço vai exigir, mas esse pedaço no Brasil se normalizou em patamares muito acima do que qualquer indicador internacional mostra. Então, quando a gente pensa um programa progressista, começa por fazer com que o Estado de Direito seja preservado, porque hoje a gente tem um grupo pelo qual a gente tem alguns direitos preservados, mesmo sobre risco, e outros tenham a certeza que serão mortos se não se comportarem. E aí você fala, diante disso, você vai fazendo com que venha uma velha discussão sobre a vendetta. Eu vou atirar primeiro, porque se eu não atirar, eu vou morrer, e aí começa tudo isso. Então, o primeiro passo é pensar a segurança como um direito social. Como o direito social ele está baseado no Estado democrático, na garantia de direitos humanos, e explicitar que os discursos moralizantes que veem segurança como a eliminação do inimigo, no fundo, são promessas de ilegalidade e, seja a direita ou a esquerda, estão fora da lei, fora da institucionalidade democrática. E a gente quer, na verdade, a garantia de direitos como premissa básica de ir e vir, de conviver, de poder ter cidadania. Sem isso, nós não teremos. Só que isso incomoda, isso não dá voto, isso muitas vezes faz com que muitos governantes de esquerda se omitam em relação ao tema, não é problema meu, ou deixa a polícia resolver. E aí a gente não vai sair do lugar. Muito bem, chegamos ao final então dessa conversa muito esclarecedora, com muito conteúdo, com o professor Renato Sérgio de Lima. Antes de concluir, eu queria apenas referir, né, que o Renato tem uma ampla produção bibliográfica, né, com muitos trabalhos, tanto publicados na forma de artigos em revistas acadêmicas, quanto livros, né, muitos organizados por ele e alguns de autoria exclusivamente dele, que são aqueles aos quais eu vou fazer referência agora, rapidamente. Um deles, que foi publicado em 2011, Entre Palavras e Números, Violência, Democracia e Segurança Pública no Brasil, que é o resultado da tese de doutorado do Renato. O outro, Narrativas em Disputa, Segurança Pública, Polícia e Violência no Brasil, e ainda, mais recentemente, Medo da Violência e Autoritarismo no Brasil. São algumas das referências para quem quiser ir além, né, a partir dessa nossa conversa e conhecer mais diretamente o pensamento do Renato Sérgio de Lima, que é um dos pesquisadores mais citados, inclusive, no campo da sociologia da violência no Brasil. E com isso, nós agradecemos ao Renato por essa conversa e a você, ouvinte, por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir o GPESC Podcast e compartilhar com seus colegas e amigos. E até a próxima. Até a próxima.